Olá pessoal, sou o professor Isaías, estou aqui mais uma vez para trabalhar a nossa formação geral básica e hoje nós vamos tratar de um assunto grandemente filosófico. Trata-se da filosofia política. Nós vamos tratar da filosofia política clássica, que é a filosofia antiga, e aquela filosofia moderna, que vai começar aí por volta do século XVI, principalmente aí com a figura do Maquiavel, e a política contemporânea. É claro que a gente não vai poder se deter muito em nenhum dos períodos, mas dá para abrir, por assim dizer, o apetite, para que a gente possa adentrar nesse conhecimento político. Então, para começar, nós temos aí uma frase que é de vital importância para a filosofia política e para o pensamento político como um todo. O homem é, por natureza, um animal político. Eu coloquei aqui a frase resumida, o homem é um animal político. Então essa frase é do Aristóteles. O que isso quer dizer? Que nós formamos esquerda e direita e formamos partidos políticos? Não. O que o Aristóteles está querendo dizer com essa frase é que o homem só se humaniza no convívio com outros seres humanos. Eu já falei em mais de uma ocasião que um cão, o cachorro, ele, se for tirado da mãe com 10 dias de nascido, ele nunca viu outro cão na vida dele, porque ele só vai abrir os olhos com 12 dias. Também nunca escutou o latido de um outro cão, porque ele vai abrir o ouvido com um tempo posterior a 12 dias. Então, ele vai ser criado junto com gatos. Ao crescer, ele vai ter comportamento de gato? Claro que não. Então, ele nasceu sabendo ser cão. Ele vai saber ser cachorro em qualquer situação. O ser humano, não. Se ele for criado com lobo, desde muito pequeno ele vai ter comportamento de lobo. Então o homem ele só se humaniza na polis, na cidade, no convívio com outros seres humanos. É isso que o Aristóteles quer dizer com essa frase. Então a filosofia política é essa área da filosofia que investiga os fundamentos da política, incluindo a relação entre indivíduo e sociedade. Mas inclui também as formas de governo, a justiça, a liberdade e a natureza do poder. Então, quando nós falamos de política clássica ou de política antiga, qual é o foco? O bem comum, a virtude, a justiça, a natureza do Estado e da sociedade. Agora, quais são os principais pensadores desse momento da política, antes de Cristo? Nós temos aí a figura de Sócrates e, principalmente, as figuras de Platão e Aristóteles. Então, o Aristóteles é um daqueles que vai pormenorizar a questão da política no livro intitulado A República e Aristóteles no livro intitulado Política. Então, quais são os temas abordados nessa concepção de pensamento político? Então, o que constitui uma boa forma de governo? A natureza da justiça, o papel da educação na formação do cidadão e a relação entre o indivíduo e a polis, como também a questão da democracia. Então, nesse momento, a política ela vai estar muito associada à ética. Eu até diria que a ética é a situação política do ponto de vista do indivíduo. E a política é a ética, colocada em prática na coletividade. Vale dizer que, tanto para Platão quanto para Aristóteles, não existe forma ideal de governo. Pode existir forma boa de governo, não forma ideal. Então, isso compreende o fato de que o homem é falho, principalmente quando se trata da questão do poder. Então, ninguém é perfeito no exercício do poder. Agora, nós temos, dentro da política clássica, essa possibilidade de juntar a ética e a política. Agora, falando da política moderna, o que nós podemos afirmar?
Em primeiro lugar, o foco. Então, ela foca no direito individual, contrato social, soberania, legitimidade do poder. E aí nós temos os principais pensadores, né? Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu e Rousseau. Então, esses são os principais pensadores da filosofia política moderna. Agora, quais são os temas? Eu até vou aqui inverter o que eu vou ler. Então, os direitos naturais, a natureza do Estado, a relação entre governo e governados, a legitimidade do poder político e a busca por formas de governo que garantam a liberdade e a justiça. Então, eles dividem a coisa do seguinte modo: o homem, no estado de natureza, ele tem limites, porque ainda não tem lei e não tem uma autoridade. De certa forma, cada um acaba sendo juiz da sua própria causa. Então, nós precisamos instaurar o Estado de Direito para que o Estado possa governar em nome de todos. Agora, exemplos de obra. Então, nós temos aí o Príncipe de Maquiavel, o Leviatã de Thomas Hobbes, então, segundo o Tratado sobre Governo de John Locke e o Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau. Agora, nós temos a política contemporânea, ou a filosofia política contemporânea. Foco: crítica às estruturas de poder, a busca por novas formas de pensar a política e a sociedade. O pluralismo, a desigualdade e a questão da justiça social. Então, nós temos pensadores como Michel Foucault, Habermas, George Habermas, né? Chomsky e Butler. Então, quais são os temas, em geral, abordados por esse pensamento filosófico político? A crítica à razão, principalmente a razão instrumental, Escola de Frankfurt, o poder, o discurso, a identidade, a liberdade, a justiça, a desigualdade, o papel da cultura e da linguagem na construção da realidade política. Agora, exemplos de obras. Nós temos a Arqueologia do Saber de Foucault, a Esfera Pública de Habermas, a Fábrica de Consentimento de Chomsky e Estudos sobre Gêneros de Butler. Então, para concluir essa nossa reflexão sobre a filosofia política, nós temos o seguinte: a filosofia política é a área da filosofia que se dedica a analisar as questões fundamentais sobre a organização e funcionamento da sociedade, o poder, a justiça, a liberdade e o governo. A política clássica, moderna e contemporânea representam diferentes fases da teoria e prática políticas com foco em diferentes aspectos da vida política. Então, aqui nós concluímos essa aula, uma breve reflexão sobre a filosofia política, mas eu convido vocês para entrarem na nossa plataforma para ter um acesso pleno à nossa aula. Então, nessa primeira atividade, nós temos o seguinte: a filosofia política comporta a ideia de que a política, em suas diversas formas, é inerente à experiência humana e ao convívio social. Das alternativas abaixo, assinale a que melhor descreve a filosofia política. Então, na letra A, nós temos o seguinte: é a área da filosofia que estuda a relação entre a humanidade, a natureza e a transcendência. Então, essa letra A, da forma como está aqui colocada, é um indicativo muito mais aproximado da religião e não da filosofia política. Agora, na letra B, nós vamos ter o seguinte: é uma área da filosofia que estuda questões como poder, governo, justiça, liberdade e os direitos individuais. Na letra C, temos: é a área da filosofia que trata dos princípios do bem e do mal no sentido de orientar o comportamento humano.
pessoal, isso aqui é uma área da filosofia, sim. Só que não é a filosofia política, é uma área da filosofia que nós chamamos de ética, que vai tratar de conduzir o ser humano no caminho do bem e vai tratar também da moral. A moral não é filosofia, mas é aquela ciência que trata dos princípios do bem e do mal. Então, agora, nós temos ainda a letra D. É o ramo da filosofia que se concentra na metafísica e na ontologia. Ora, metafísica e ontologia já são áreas da filosofia. Na antiguidade a gente chamava a metafísica de metafísica, a partir da Idade Média a gente passou a chamar de ontologia, mas de qualquer modo a metafísica é a área da filosofia, mas não é a área política. Então, letra E. É o ramo da filosofia que trata das possibilidades, dos limites, das condições da natureza do conhecimento. Beleza, isso aqui também é uma área da filosofia, só que é aquela área da filosofia que nós vamos chamar de epistemologia, ou teoria do conhecimento. Então, como resposta dessa primeira atividade, nós temos a letra B, é uma área da filosofia que estuda as questões do poder, governo, justiça, liberdade e os direitos individuais. Beleza. Então, agora, nós vamos partir para a segunda questão. A política pode ser dividida em diferentes fases e apresenta teorias e práticas com foco em diferentes aspectos da convivência humana. Qual das alternativas representa uma característica fundamental do pensamento político moderno? Letra A. A visão da política como extensão da ética aristotélica? Não, isso aqui está diretamente relacionado com a política clássica, iniciada lá pelo Sócrates, o Platão e aprimorada, digamos assim, por Aristóteles. Letra B. A defesa da autoridade divina como fundamento do governo. Bom, quem defendeu a autoridade divina de governar, o poder divino, foi a filosofia da Idade Média. É a filosofia política, sim, porém da Idade Média e não da Idade Moderna. Letra C. A teoria do contrato social, baseada na ideia de consentimento dos governados. Letra D. Reconhecimento da importância da pluralidade de ideias, valores, promovendo a inclusão de diferentes perspectivas e a luta por direitos. Essa daqui também tem tudo a ver com a filosofia política, mas não com a filosofia política moderna, e sim com a filosofia política contemporânea, que envolve aí o pensamento de Foucault e do Jorge Habermas. Então, letra E, a centralidade da polis como modelo de organização política ideal. Aí nós estamos voltando à política na antiguidade, portanto, à política clássica. Então, o que vai responder a nossa questão é a letra C. A teoria do contrato social, baseada na ideia de consentimento dos governados. Então, isso aqui sim está diretamente relacionada com a política moderna. Então, eu agradeço aí por vocês terem acompanhado essa aula. Repito que devem visitar a plataforma para um aprofundamento ainda maior dessa forma de conhecimento, principalmente da nossa filosofia política. Agradeço pela atenção de todos vocês e convido-os a estarem comigo no nosso próximo encontro. Até lá!